Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui depois do Carnaval. Agora o ano realmente está começando aqui no Brasil. Todo mundo já voltou de férias e do Carnaval. Devagar ainda, né, Fê? A gente já estava com saudade. E vamos retomar o nosso programa aqui. Nós temos esse ano aqui uma expectativa muito grande. Muita gente querendo participar do programa. Nós já estamos com o cronograma cheio até final de abril. E hoje eu trouxe aqui uma figura fantástica do franchise, que eu conheço há muitos anos, um dos nossos ícones aqui, que tem lutado muito por sistema, o Arthur Hipólito, que trabalhou muitos anos no sistema educacional Wizard, que é uma grande empresa que foi vendida para a Pearson, multinacional. Ele foi CEO, ajudou a montar uma empresa muito grande na área educacional e depois saiu para montar diversas redes de micro franquia. Nós vamos falar muito aqui um conglomerado de micro franquias, né? E micro franquia você é uma lenda já no ele entrou na hora certa, porque faz 10 anos, né? Mais ou menos que você montou, né? Exatamente, faz 10 anos. Primeiro, um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado você que está nos assistindo. Eu fico muito feliz porque, na verdade, você disse que o Carnaval acabou e de ser essa primeira apresentação depois do Carnaval, porque o negócio é para quem está trocando o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Porque depois do Carnaval a gente trabalha, então nada melhor do que as micro franquias para se apresentar para quem está buscando essa troca de percepção entre ter o emprego e trabalhar, né? E as micro franquias surgiram no Brasil, nós somos pioneiros nessa área em 2007. Desde 2007 que nós iniciamos com a nossa primeira operação, a Tutores, né? Que começou como franquias de baixo investimento, franquias home-based, e que depois, no desenvolvimento dessa operação, a partir de 2009, nós começamos a usar essa terminologia micro-franquias, e que vem de um trabalho que nós fomos abordados por assessores do BID, lá de Washington, que vinham desenvolvendo ao redor do mundo o trabalho de micro-franquias, porque eles entendiam que a micro-franquias seria uma forma de dar emprego no mundo, de dar trabalho no mundo, de dar condições das pessoas sobreviverem. O BID, para quem não conhece, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Exatamente. E o BID começou a fazer esse trabalho mundialmente e reconheceu que esse trabalho que desenvolvíamos tinha a ver com esse modelo de pessoas que estavam trocando o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Então, a partir desse momento, nós tivemos reuniões na sede da BF, representantes do BID contando a experiência deles em diversos países do mundo. Foi quando nós passamos a entender que nós estávamos dando um passo a mais, que era exatamente criando uma nova oportunidade que nos aproximou da grande mídia e, ao mesmo tempo, nos aproximou dos micro e pequenos empreendedores. Foi aí que apareceu o termo micro-franquia. Exatamente. É uma evolução do franchising, né? Porque o franchising estava precisando disso já. De investimento menor. Exatamente. Porque realmente é o que você falou, para atingir uma camada muito grande de empreendedores que não tinha tanto recurso. Então se criou a micro franquia, né? Eu fico feliz porque, na verdade, quando a gente que olha... é esse investimento até 90 mil 90 reais, mil, né? Você estava explicando que é um multiplicador do BID, do PIB per capita, né? Na verdade, né? o BID 3 vezes o PIB per capita. Definiu como microfranquias 3 vezes o PIB per capita de cada país. Como a média brasileira está em torno de 10, 11 mil dólares, a nossa entidade ABF daria mais ou menos 90 mil. 90 mil reais, que são 3 vezes o PIB per capita, né? Que ainda é um valor de investimento alto para o brasileiro, né? Se a gente for ver que o brasileiro tem dificuldade de acesso ao financiamento, e os juros é alto, ou garantias que são exigidas, etc., eu acho que a tendência era até diminuir. É muito mais dolorida do que é para um americano, um europeu, etc. Mesmo levando o mesmo multiplicador em conta. E a gente estava até conversando sobre isso, quer dizer, investimentos menores eu acho que são uma tendência de crescer. A microfranquia abriu a frente para franquias com investimentos menores, onde a pessoa trabalha mais em casa, né, que é o home base, que você tem muito, você vai falar muito isso aqui hoje, né? E aí tem até investimentos de 10, 20, 30 mil reais, que até estão falando ainda em nano franquia,
que é uma outra categoria, que eu acho legal, eu acho que atinge mais gente, que é a ideia mesma, né? Pessoa que pode vender um carro e montar um negócio, ele está desempregado ou pede dinheiro emprestado da família. Eu acho isso espetacular. Eu acho isso assim, muito importante, porque quando a gente olha hoje, depois de praticamente 10 anos trabalhando com as microfranquias, a gente percebe claramente que isto era uma lacuna do mercado brasileiro de franchise, porque antes disto as pessoas falavam de franquias de R$1 milhão, $1 milhão. Nós vamos nos relembrar aqui que as fotos das principais revistas do país sempre tratavam o franchise com alguém dizendo: esse é um bom negócio, você precisa ter 2 milhões para investir, esse é um bom negócio, 1 milhão. Olha, $1 milhão, $500 mil, aqui em qualquer lugar do mundo são valores expressivos. É uma minoria que consegue. E o espaço das microfranquias permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse micro pequeno empreendedor. E hoje, passado 10 anos, a gente vê que grandes empresas, grandes canais de distribuição também criaram os canais de microfranquia. Quer dizer, a gente estava certo. A gente estava certo em acreditar em criar um mercado que possibilitasse a entrada de novos players, se fossem os microempreendedores, como também grandes empresas que criaram o canal das microfranquias, porque perceberam que era um valor agregado para quem estava buscando um negócio. Tinha essa demanda também. Como também, só para completar, Paulo, é a próxima tendência das nanofranquias, né? Eu acho que nós vivemos num país que não tem crédito, não existe crédito para o micro e os juros é alto, é muito alto. Os juros altos, e mesmo que os juros fossem altos, mas você tivesse acesso ao crédito, é uma situação que você não tem. Nós já tentamos diversas parcerias, diversos convênios com instituições financeiras. Garantia. Na verdade, quando você vai começar um negócio nesse país, você tem que contar com você, com a sua família e com Deus. Porque o resto realmente é muito complicado. Não, eu aí queria falar um pouquinho de home base, né? Porque home base é trabalhar em casa. A gente usa muito esse termo em inglês, porque veio de lá e é muito interessante. E tem uma relação direta com a micro e a nano. Eu acho que tem uma relação direta grande com a nano e com a micro franquia, né? Porque não é só o investimento mais baixo, é o custo de operação muito mais baixo. A pessoa mesmo opera o negócio, não precisa de funcionário, não tem aquela... Não precisa pagar aluguel, trabalho em casa. Ele pode começar assim, né? Principalmente no início da operação, mas nós sabemos, as estatísticas do Sebrae mostram que 80% das micro e pequenas empresas morrem até 1 ano de vida, né? E mais 15% morrem até o 3º ano. Então nós estamos falando aqui que somente 5% em média das empresas ultrapassam os 3 anos de vida no Brasil, que é um número baixíssimo. Embora nós sejamos um dos países mais empreendedores do mundo, pelas pesquisas que se mostram aí desses dados. Só que é importante você dar as condições mínimas para que essa pessoa possa começar hoje. Nós, depois desse tempo todo, trabalhando com as marcas que nós temos, a gente percebe que parte delas, praticamente 50%, já evoluíram para terem o seu próprio ponto comercial. Quer dizer, a pessoa começou em casa e no máximo em 1 ano ele já tem a necessidade de ir para um ponto comercial. E esse ponto comercial faz com que o negócio dele evolua. Melhore, legal, que ele tenha um ambiente pequeno, mais profissional, né? Ele começa pequeno e vai crescer. E aí o risco fica menor. Muito menor, porque o que acontece? Ele não precisa gastar o capital de giro dele com salas de locação, com IPTU, com água, luz, telefone, com tudo que envolve. Tem que arrumar afiador, ou tem que pôr depósito de locação, tudo mais difícil. E mais um problema que nas grandes cidades ainda, dependendo de onde ele mora e onde ele vai abrir o negócio, você tem a questão da mobilidade urbana, que nós sabemos que é caótica, principalmente em São Paulo, por exemplo. Mas então vamos falar um pouquinho agora das franquias do grupo Zion. Aliás, Zion, por que Zion o nome? Zion, na verdade, a origem do nome Zion tem a ver com Zion, né? Zion. Que o nome significa comunidade. Nós queríamos montar naquela época comunidade. Se você for pegar aí, nós não somos judeus, não temos essa ascendência, mas o nome é judaico, né? Zion vem de comunidade do povo de Deus. Então, mas, na verdade, o que nós buscamos nessa palavra era a palavra comunidade, no sentido de criar pequenas comunidades que pudessem se desenvolver ao redor de uma ideia. Logicamente que abençoado por Deus, melhor ainda, né? Então, eu acho que, como a gente não quis usar o I, que seria a pronúncia correta, ficou Zion no Brasil para que ela pudesse ter uma sonoridade melhor. Então fala dos seus conceitos, que são 4, né? Conceitos de micro franquia, que é muito interessante a gente mostrar para o pessoal aí. Conhecer um pouco das marcas. Eu acho muito bacana porque hoje nós já temos mais de 300 empresas que têm micro franquias no Brasil, né?
sejam grandes empresas ou alguém que está começando com uma boa ideia. Mesmo? Bastante, hein? Esse número foi tabulado aí recentemente, que usa a microfranquia como um canal de novos negócios. A nossa primeira marca, que eu desenvolvi junto com a minha esposa, com a Léa, foi a Tutores. A Tutores é uma marca voltada para crianças com dificuldade de aprendizagem. E nasceu de uma experiência muito pessoal, porque eu tenho uma filha com dificuldade de aprendizagem e eu tenho um enteado com dislexia. A gente não encontrava ninguém que nos atendesse, porque todos nós trabalhávamos, e quando chegávamos em casa, o que encontrávamos? 2 crianças que precisavam de uma ajuda para fazer um exercício, estudar para uma prova, e nós sabemos que esse tipo de dificuldade, seja ela um dislexo, um TDAH, uma hiperatividade, ele tem suportes psicológicos, muitas vezes psiquiátricos, muitas vezes de neuropsiquiatras, onde você precisa tomar algum remédio, mas isso não leva por si só o jovem a fazer as ações que ele precisa fazer para ter sucesso escolar. E a Tutores veio preencher exatamente esse nicho de mercado, que era ser a pessoa que estava ali para ajudar a família. É um reforço escolar. É um reforço escolar, mas com uma origem um pouco mais adiantada, que é a tutoria. Porque você não se prende somente à aula, à disciplina. Você se prende a alguns outros temas integrados, como, por exemplo, planejamento do horário de estudar, administração de tempo, como se preparar para uma prova. Você se encaixa na necessidade daquele aluno. Específica Por isso dele, você consegue... Motiva também o aluno. Motiva o aluno. A gente faz um trabalho praticamente de um mentor, né? E hoje quantas franquias você tem da Tutores? Hoje nós temos 100 unidades em operação no Brasil, distribuídas em todo o país. Sempre pensou na Tutores como micro franquia, uma franquia de baixo investimento? Nós sempre imaginamos ela como uma franquia de baixo investimento, até porque operações similares no Brasil na época, como o caso do Kumon, que é uma franquia internacional que tem uma estrutura maravilhosa no Brasil. Eu estive visitando recentemente o nosso amigo Júlio lá, um abraço para ele. O Kumon é uma estrutura de 45 anos no mundo inteiro, né? E que os acessos também, os investimentos também são relativamente baixos para você poder ter uma unidade. E a Tutores entrou exatamente nesse mercado como uma opção. Lógico que a partir de um certo tempo ela foi se diferenciando. Hoje o investimento começa em R$20 mil e vai até mais ou menos R$30, R$35 mil, dependendo do porte da cidade. E o cara precisa ele ter a habilidade, a aptidão para ser um tutor, ou ele vai contratar tutores? É muito importante que a pessoa tenha uma identidade com a área de educação, sabe? Não basta simplesmente ele ser um empresário. Ele tem que ser uma pessoa que se identifica com a causa. Até porque não só se identificar com a educação, como também se identificar, Paulo, com as dores da família. Porque o nosso cliente, além do aluno, é a mulher. Nosso grande cliente da Tutores vai atender a mulher. A gente fala do pai, mas com certo egoísmo. Na verdade, é a mulher mesmo, sabe? A mãe mesmo. Porque essa mulher, ela é mãe. Essa carga cai em cima dela. Nós vivemos um mundo meio matriarcal, Felipe. Se você verificar na estrutura educacional das nossas famílias, quem normalmente cuida da educação é a mulher. E essa mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é juíza, ela é médica, ela é advogada, enfim. Ela tem tantas atividades que às vezes ela não consegue ter um tempo disponível para cuidar de uma criança quando ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Eu costumo dizer sempre, Paulo, que eu, na próxima geração, se eu nascer de novo, eu quero nascer homem. Porque as mulheres hoje, elas têm tantos papéis, tantos personagens, que muitas vezes nós, como homens, eu já não prefiro conseguimos... nascer mulher. Claro. Bom, tá aí uma boa discussão. Vamos lá, vamos falar de uma outra franquia sua, depois da Tutores. Nós lançamos também, a Tutores foi lançada em 2008, né? E em 2009 nós lançamos a Home Angels. Home Angels isso é uma franquia bacana que eu gostaria voltada para o mercado de cuidadores de idosos. Veja que nós trabalhamos em duas pontas, né? Nós trabalhamos com serviços, né? Nós trabalhamos em duas pontas, porque nós trabalhamos com a criança, né? A gente costuma dizer que a gente trabalha numa ponta com as crianças, que é um relacionamento de amor, e trabalhamos na outra ponta com o idoso, que normalmente é um relacionamento para evitar a dor, né? Porque nós trabalhamos com pessoas acamadas. O início da vida e o final. E o final. Nós trabalhamos com essas pessoas nas suas próprias residências. Hoje nós temos cerca de 145 unidades no Brasil, sendo que 125 delas estão ativas, as outras estão em fase de treinamento.
E do México para baixo, somos a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. Pô, tem Então, até uma revista, Home Angels, que é maravilhosa. muito bacana a Que a ideia. gente distribui É. em todo o país para nossos franqueados entregam nos consultórios dos médicos, entregam para os seus clientes. A gente também manda de forma digital. Eu queria até aproveitar, Paulo, se me permite, agradecer ao nosso amigo Lamônica, que tem uma empresa que produz essa revista com muito carinho. A empresa, a Lamônica, produz com muito carinho, uma que é muito bacana. Fantástica. Falar Maior desse tema tem que ter editora do coração. franchising. Exatamente. Um abraço para o nosso amigo Lamônica aí, que produz um material com muito carinho. Sim, muito legal essa ideia do Home Angels. Agora, você é o franqueado, ele contrata o cuidador ou ele pode ser também o cuidador? Então, a maioria desses franqueados nossos normalmente são pessoas que vêm da área da saúde. Nós temos enfermeiros, temos técnicos de enfermagem, temos médicos. Então, eles mesmos são cuidadores? Eles, na verdade, eles podem ser, mas o correto, eles vão contratar os cuidadores. E fazem o treinamento, tudo? O treinamento inicial é feito na nossa sede lá em Campinas, né? E de lá ele sai preparado para selecionar. Normalmente esse cuidador, ele já está capacitado no mercado, porque ele é um auxiliar de enfermagem ou ele é um técnico de enfermagem trabalhando como cuidador. O que diferencia? Que o trabalho de cuidador, segundo as normas do Ministério do Trabalho, não pode ser invasivo. Ele não pode, por exemplo, aplicar uma injeção. Sim. Ele não pode tirar uma sonda, por exemplo. Então ele pode ser sim um auxiliar de enfermagem ou um técnico de enfermagem contratado como cuidador, mas para cuidar do banho, da alimentação, da mudança da cama, sabe? Na verdade, gente, o que a gente vê no Brasil hoje é que as nossas famílias passam por um processo de mudança muito grande, porque na história do Brasil, quem sempre cuidou de um idoso ou era uma filha que ficava para titia ou enviuvava mais cedo, não é? Se você tinha lá aquelas famílias com 10, 12 filhos, né? Ou muitas vezes uma senhora, aquelas senhoras que moravam nas casas aí das elites brasileiras, que viviam lá 20, 30, 40 anos. Não existem nem mais essa senhora e nem mais essa filha. Então quem vai cuidar da nossa geração... Essa filha hoje está se divertindo, né? Essa filha divorciada. Felipe, na verdade é o seguinte, né? Para o nosso público, você vai verificar que a mulher hoje que ganha acima de 5 salários mínimos no Brasil, 5 vezes 9, R$4.500, ela tem 0,8 filhos por mulher. É muito pouco, Não, né? caiu muito. É uma tendência, as pessoas não estão mais sendo filhos. Tanto é que a nossa pirâmide não é mais uma pirâmide. A gente está virando aí, o que é? Uma manga, sei lá, né? Uma base menor, com uma base maior de idosos, né? Então é uma mudança grande que veio para ficar e que vai repercutir, porque nós sabemos que aí até 2030, praticamente, nós teremos aí mais de 65 milhões de brasileiros com mais de 60 isso que eu ia anos. falar, essa franquia tem muito potencial, porque a população vai envelhecendo, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, as mulheres já não têm mais essa ambição de ter filho e constituir família, então a população vai envelhecendo. Não, e as pessoas estão vivendo cada vez mais. A tendência de viver até 90, 100 anos já é uma realidade. Dizem que a pessoa forte. que vai viver 150 anos já nasceu, né? Agora é muito importante que a pessoa se identifique com essa causa. Da mesma forma que a pessoa tem que se identificar, eu posso ser um administrador de empresas e me identificar com a área da saúde. Não há nada errado, porque ele vai selecionar as pessoas corretas para lidar com aquele familiar, porque é um momento de muita dor e de muito amor. As pessoas que vão trabalhar com os nossos pais, com as nossas mães e daqui a pouquinho conosco mesmo, tem que ter muita tolerância, muita paciência. E eles têm que ser, inclusive, supervisionados, porque é o nosso diferencial. Porque nós sabemos que o que mais estressa o cuidador é exatamente a família. Você imagina, o cuidador está lá cuidando do pai. Aí chega um filho de Miami. Ele faz 6 meses que ele não vem aqui. A primeira reação dele é que está tudo errado, né? Que ele não sabe se tem a informação certa. Então o que nós fazemos? Nós procuramos dar para a família, todo dia, um boletim diário sobre as pequenas vitórias daquela pessoa que nós estamos cuidando. Desde o ato de tomar um banho, um ato de pintar o cabelo sozinho. A gente tem que manter a dignidade das pessoas. Eu acho que o grande objetivo da Homem é esse, dar dignidade para as pessoas que nós cuidamos. Como você tem muitas franquias, o nosso tempo é limitado, deixa eu andar para frente. Vamos falar do Dr. Faz Tudo e Dr. Jardim, que são 2 franquias de manutenção. Sim. Acho que você podia falar as duas juntas. Sai da área de cuidar de pessoas. Vamos agora cuidar da casa. Se você pegar, segundo as últimas tendências da IFA, ou NRF, agora que está tendo nos Estados Unidos, disseram o seguinte: quais são as tendências do futuro para o mercado de franchise? E alguém respondeu lá: a tendência é serviços. Porque nós sabemos que algo
coisas que possam ser automatizadas estão mudando Vão ser rapidamente. automatizadas. Veja aí o que aconteceu com o Uber em relação aos táxis. No nosso caso, por exemplo, nós lidamos com crianças com dislexia e TDAH. Não tem um computador para resolver esse problema e não vai ser um app que vai resolver. Não se tem previsto ainda que um app vai conseguir trocar o idoso e dar um banho no idoso e limpá-lo quando necessário. Da mesma forma, a Doutor Faz Tudo, porque veja só, nós cuidamos de manutenção predial, pequenos reparos e pequenas reformas. Não tem computador e nem app que conserte o seu banheiro quando ele está vazando. Então, na verdade, esses pequenos serviços, eles representam uma grande tendência de mercado cada vez mais forte, porque eles não são substituíveis por equipamentos e nem por novas tecnologias. Então, eu acho que é muito Você tem importante quantas isso. franquias da Doutor? Hoje nós temos Faz cerca Tudo? de 35 unidades da Doutor Faz Tudo e 35 unidades da Doutor Jardim. O franqueado dele que faz tudo mesmo? Não, na verdade ele forma a equipe dele. Porque Tá. o que acontece? Se ele for fazer sozinho, no início da operação até tivemos um caso assim, que um franqueado começou a crescer e depois ele parou. E falou assim, seu Arthur, eu não aguento mais atender o telefone não para de tocar. Eu falei, o senhor tem que contratar a sua equipe e montar a sua equipe. Ah, mas eu não confio na minha equipe. Eu falei, não é por aí. Então vamos treinar a equipe, vamos capacitar a equipe para que o senhor possa continuar a crescer. Mas faz tudo, eletricista, Normalmente é o eletricista, o encanador e o pintor, né? pintor, Porque como né? são pequenos serviços, e o pedreiro, né? Pedreiro, encanador, eletricista e pintor. São basicamente os 4 serviços que mais tem E negócio. por que acontecendo. não cresceu mais essa franquia? Nós tivemos um caso aí no mercado de franquia do concorrente que cresceu absurdamente, Depois implodiu, né? depois implodiu, fechou praticamente tudo. Não sei se nem existe ainda, né? Na verdade, eu acho que a estratégia dele foi errada, né? A começar por ter lançado uma operação competindo com a Doutor Faz Tudo, em cima de uma entrevista que nós demos para o programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Quer dizer, já começou errado desde a origem. Quando a gente começa errado desde a origem, a possibilidade da gente dar certo diminui cada vez mais. Mas, independente disso, o que a gente viveu no passado, agora recente, é que nós tivemos um momento de uma economia muito aquecida no Brasil, que você não tinha mão de obra disponível na área de construção civil, porque havia um boom de construção civil. Então era difícil você conseguir um pedreiro, um encanador, um eletricista. E agora, depois desse problema da crise de 2014 para cá, você tem essa mão de obra. Então o mercado ele volta a se aquecer com essa situação de pequenos reparos, pequenas reformas, até porque diminuiu a quantidade de lançamentos, de novos prédios, de novos investimentos, e as pessoas precisam reformar mais os seus imóveis. Então esse mercado está passando exatamente por um novo aquecimento, por um novo momento de desenvolvimento, né? Já a Doutor Jardim, que pode parecer franquias iguais, mas não são, é uma franquia voltada para a manutenção de piscinas e jardins e de áreas de lazer. Então é muito comum você imaginar o seguinte, nós passamos às vezes a semana inteira fora, qualquer executivo, qualquer empresário sai de casa na segunda, às vezes volta na sexta. E aí você quer fazer o seu churrasco no final de semana, o banheiro da sua área de lazer está prejudicado, a sua piscina está verde e a sua grama está alta. Acabou o seu final de semana. Se você se organizou para isso, você com certeza vai ter um problema. Então é importante que tenha alguém dentro da sua estrutura, da sua casa, principalmente em casa, que possa verificar se aquilo está funcionando adequadamente. Porque normalmente o jardineiro comum hoje, ele não tem a cultura ou a formação necessária para perceber essas necessidades. Então é importante que esse franqueado nosso perceba se tudo aquilo que você tem na sua área de lazer está realmente funcionando. Porque se não estiver, ele é a primeira opção para poder ser a pessoa que vai ajudar a manter aquela área de lazer funcionando perfeitamente para o seu final de semana. Eu acho que isso é muito importante nessa Queria percepção. falar um pouquinho agora. Posso entrar um pouquinho nas polêmicas? Vamos lá. Então quando a gente fala de micro franquia, tem vários, tem lendas e preconceitos, alguns até conceitos que existem no mercado. Eu queria esclarecer alguns com você. O primeiro deles é o turnover de franqueados numa micro franquia é maior do que numa rede normal? É igual? Isso é uma lenda? Como funciona no caso pelo menos na Porque experiência da a gente Zion? imagina e ouve falar no mercado
que é maior, porque o investimento é pequeno, o cara entra, A saída é fácil fácil, entrar né? e é fácil também sair, não dá certo e tal. Eu gostaria vejo que você nós esclarecesse isso. Nós estamos no mercado desde 2007, né? Lógico. Quando nós começamos, e nós fizemos a primeira feira da BF em 2008, e depois em 2009 para 10, fomos convidados para assumir a primeira diretoria de micro franquias da BF, nós até poderíamos imaginar que isso naquela época fosse uma realidade mais forte, porque a maioria das empresas Estava eram aprendendo, projetos, né? estávamos aprendendo a construir, Tá. então eu acho que tudo estava começando. Legal, né? é isso mesmo. Eu acho que o Tunovo depende muito do franqueário e do franqueador. Nós podemos ter franqueadores e franqueadores que possam ou não fazer a sua parte em relação a esse franqueado. Agora, existe também uma situação que no franchise de baixo investimento, Paulo, que é muito assim, preocupante. Por quê? Porque é um negócio que a pessoa vai investir 50 mil reais. Ele não investiu 3 milhões de reais. Então, às vezes, ele investe 50 mil reais e ele deixa o negócio ao final do seu contrato, não porque o negócio é ruim. Às vezes, o negócio dele evoluiu e não faz mais parte do escopo do negócio da franquia. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos um franqueado que tinha 3 unidades nossas da Doutor Faz Tudo, no norte do país, no nordeste do Brasil. E, Felipe, ele chegou num ponto que começou a entrar na área de construção civil de projetos de licitação de órgãos governamentais. Então, o que aconteceu? Imagine você Saiu que eu, do como perfil da franqueador, franquia, né? eu sou corresponsável. Como é que eu vou ser corresponsável numa obra de R$1 milhão, da qual não existe uma paridade proporcional da minha participação nos resultados daquela empresa? Lógico. Então, na verdade, eu tem não razão. posso permitir isso. Então, eu falei para o amigo, segue o seu caminho porque você cresceu ao ponto demais. Tem pessoas que, por outro lado, crescem, não necessariamente da mesma forma que essa pessoa cresceu, e querem simplesmente tocar sua vida de uma maneira própria, individual. Então, o que fazer? Na verdade, nós, enquanto franqueadores, temos que ter contratos melhores, temos que executar os nossos contratos e discutir na justiça, por se aquela pessoa está fazendo algo que realmente não está de acordo com o contrato. Agora, nós sabemos que essa discussão leva a quê? 3, 4, 5 anos. Muita gente que aprende, aproveita o know-how e depois tenta sair fora. Tenta sair fora, tentando fazer uma situação totalmente ilegal com o seu próprio franqueador. E isso eu acho que é uma coisa que tem que ser Existe inibida. em todo lugar, né? Mas tem que ser inibida, porque senão isso aí mata o Uma coisa que franchise. se fala também é que uma pessoa que vai... Isso principalmente na nano franquia, né? Quem investe numa nano franquia, no fundo, está comprando um emprego. Isso Tá? eu acho. Então... Eu acho bom isso. Dizem que até por isso não é confiável, o cara comprou um emprego, quando ele arrumar um outro emprego, ele vai sair da franquia. Aí Então, sim. também existe também. Isso também Você pega, existe. por exemplo, uma E pessoa... aí pode justificar um turnover um pouco maior. Nós temos uma Isso pessoa é bem lembrado. muita que no momento de crise, De por crise, exemplo, ele busca uma Lógico. oportunidade de continuar trabalhando. E, de repente, ele é um profissional hiper, mega qualificado, lógico. aparece uma proposta para ele daquela irrecusável, ele pega e vai embora. Entendeu? Então, isso Isso é comum no... Acontece. No mercado de nano é mais, né? Agora, eu acho Nano é importante, mais. Felipe, quando você coloca assim a nano franquia e a micro franquia, dizer o seguinte: só existe uma lei de franchise no Brasil. Essa lei vale para nano, para o micro e pra para o todos. grande. Então, Lógico. quer dizer, o que é importante é Se você que é um respeitar a lei. candidato possa ter acesso a uma circular de oferta de franquias, né? E possa ter acesso ao contrato que você vai assinar. E mais do que tudo, possa ter acesso aos franqueados de sucesso dessa rede. Porque é muito comum as pessoas ficarem perguntando o seguinte: olha, eu quero saber do seu ex-franqueado. Isso é mais ou menos parecido com a situação de alguém, Felipe, que você namorou. Imagine você que você vai namorar a Fernanda. E a Fernanda, antes de namorar com o Felipe, diz assim: Felipe, antes de te namorar, eu preciso saber com quem que você namorou. Quem são as suas ex-namoradas? Quero falar com elas. Quero falar com elas. E com suas ex-mulheres também? Ex-mulheres, ex-namoradas. Ninguém comprava franquia. Aí Então é o seguinte, quem iria então? Será que as ex-mulheres ou ex-namoradas, o que elas iriam dizer, ou ex-maridos ou ex-namorados? É verdade. Então eu acho que isso aí é uma certa hipocrisia de querer Lógico. perguntar para o ex como é que foi a relação. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunte para mim, porque eu sei coisas terríveis sobre mim, né? Ao invés de perguntar para o ex, pergunte para mim. Agora, eu acho que se você quer abrir um negócio, você tem que ter acesso à relação de franqueados daquela rede e vá conversar com os franqueados vencedores, com franqueados que estão na sua frente, que estão ganhando dinheiro, né? Que desenvolveram a operação. Isso é muito importante. Temos uma pergunta de um ouvinte aqui, vou interromper Opa, vocês. Marília Soares, de Salvador, Bahia.
Ela pergunta, nano franquia é uma opção para quem realmente quer começar no mundo da franquia? É uma boa opção? Eu acho que a questão do nome não importa se é nano ou se é micro franquia. O que importa é ou uma franquia. Ou baixo investimento. O que importa né? é a capacidade sua de investimento versus a habilidade que você tem para cuidar. Eu costumo sempre dizer o seguinte, como chama a nossa ouvinte? Marília. Marília, eu costumo sempre dizer o seguinte, às vezes nem sempre aquilo que é bom para o teu cunhado, para o teu vizinho, é bom para você. Então a questão principal é olhar para o mercado, existem várias opções, qual aquela que se identifica, fazer adequadamente o dever de casa e verificar se você tem o capital necessário para abrir o negócio. Eu acho que tudo está relacionado com capital. Se você tem um capital baixo, começa com uma nano franquia. Porque aí você tem chance de aprender, arriscar menos e se for bem, você ganhar, você cresce. E eu até queria falar agora, não podia perder isso, falar de renda e retorno. São duas coisas distintas que as pessoas confundem muito. O retorno é em quanto tempo eu retorno o capital que eu investi. Se na franquia, as franquias que você tem lá, vai investir em torno de 30 a 50 mil reais, se o franqueado tem um lucro líquido, vamos falar lucro por mês, em torno de 3 mil reais, ele vai ter um retorno, para mim, espetacular. Só que eu conversando com você, eu estou sabendo que os seus franqueados têm uma renda muito maior do que esse retorno. A primeira confusão que normalmente que as pessoas fazem para avaliar retorno versus renda é que normalmente nesse negócio a pessoa chega lá no demonstrativo de resultado financeiro mensal, ele quer colocar um prolabore. Quanto vale o prolabore dele? Então ele olha para ele no espelho e diz assim, o meu prolabore vale 15 mil reais. Na verdade, prolabore é a execução do serviço que você está fazendo. Exatamente. Então nesses pequenos negócios, o prolabore legal, que é um salário mínimo. Que normalmente é o mínimo que você de coloca. Um profissional. Mas é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, a pessoa fala assim, mas eu trabalhava na empresa X, eu ganhava 5 mil reais lá. Então 5 mil é o que eu valho. Eu falei, eu valho naquela empresa. Lógico. Nessa empresa não. Então é muito importante na apuração do resultado do mês, você apurar lá o seu lucro e observar que naquele lucro está a sua retirada de antecipação de lucro, né? Pelo seu trabalho e o lucro pelo resultado do capital investido. Exatamente. Então, normalmente, é difícil nesses negócios, Paulo, mesmo no nossa franquia mais alta de investimento, que custa mais ou menos 90 mil reais, que é abrir uma Home Angels numa capital, por exemplo, tá? O capital voltar em mais do que 12 meses. É quase que impossível. Você tem um período muito rápido. Por quê? Porque você tem um baixo investimento, né? E você tem uma capacidade, um baixo custo de operação. Você tem uma condição de ter uma rentabilidade que nessas operações em torno de 25%. Quer dizer, como é que você consegue uma rentabilidade a cada R$1.000 de 25%? Em média de rentabilidade. Chame-se, por exemplo, uma área de manutenção predial. Consertar um banheiro que estragou pode custar R$500 numa casa, pode custar R$1.500 em outra. Depende da casa, depende do cristal, das louças, depende do piso que estava lá envolvido. Aí, logicamente, vai depender o resultado final que você vai obter por mês, se vai ser 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende do seu trabalho, de quanto ele consegue empreender com aquele negócio dele. Essa que é a grande vantagem da nano e micro franquia. E da dedicação dele, né? Da dedicação. Porque você pode começar pequeno e ganhar muito. E se você começa a trabalhar às 7 da manhã e vai dormir à meia-noite... Mas tem que trabalhar muito. Eu acho que tem que esse trabalhar, não é só acordar cedo e tarde. Tem que trabalhar nesse tempo. Né? Porque tem gente que vai assim, olha, eu só trabalho de terça e quinta, eu só vou lá depois do almoço das 2 às 4, quer dizer... Pode ser o melhor negócio do mundo, vai ser difícil. Aí eu queria te perguntar... Que franquias que você montou que não deram certo? Como franqueador, logicamente, você montou 4 negócios que são fantásticos, mas tiveram alguns que não deram certo, que você abandonou a ideia, né? Uma delas... É importante, acho que o franqueador entender que, isso aqui não está dando certo. Eu acho que existem as ideias que a gente pesquisou e que não deram certo, e tem aquelas que nós tentamos operar e que não deu certo e que a gente teve que recolher e voltar. Uma delas é uma operação chamada Amigo Computador. Amigo Computador era uma operação para dar manutenção para computadores, para micro e pequenas empresas. E por que não deu certo? Porque, na verdade, entre o decorrer do nosso estudo e o desenvolvimento da operação, aconteceu um fenômeno muito interessante.
nós fomos perceber que a garantia do computador, quem dá mais hoje não são os fabricantes. O fabricante paga um valor para uma empresa que é controlada pelo CAD. Olha só o que eu estou te dizendo. E esta empresa que detém a garantia é que dá as ordens de serviços para o pequeno operador lá na frente da manutenção do seu computador. Então, uma operação parecida com uma seguradora. Quer dizer, uma empresa no Brasil detinha praticamente 80% desse mercado para ela ser monitorado com o CAD. Imagina você abrir um pequeno negócio que você ficasse na dependência de uma única empresa que tivesse 80% desse mercado das ordens de serviço. Se amanhã ou depois essa empresa não gostasse de você, ou não gostasse dos seus franqueados, ou do seu serviço, o negócio deixaria de existir. Então, nesse processo, nós tivemos acesso a essa informação, fomos convidados a participar, mas achamos melhor que era melhor sair. Porque senão nós iríamos ficar com uma operação, ao invés de ficarmos diluídos no mercado, nós iríamos ficar na mão de uma única empresa, que era aquela empresa seguradora que garantia as manutenções. Então, isso foi um caso que a gente não teve a percepção na hora certa, talvez erramos o nosso dever de casa, e aí nós tivemos que retirar, tivemos que recompor com aqueles franqueados na época, e encerrar a operação, né? E tivemos um segundo caso também, numa operação chamada The System, que nós sabemos que um dos maiores problemas que existem no Brasil é a questão da gestão do demonstrativo de resultado financeiro e a gestão financeira de uma micro e pequena empresa. Porque é muito comum, eu já vivi isso diversas vezes, você sabe a minha origem no franchise, você vai visitar um pequeno empresário, um franqueado, às vezes no demonstrativo de resultado financeiro ele coloca o plano de saúde da mãe, a prestação do carro novo da esposa e a bicicleta que ele deu de presente. Mas não é aquela bicicleta de R$300, não. Aquela bicicleta de competição importada, que gastou 5, 6, 8, 10 mil reais como financiamento dentro do DRE. Não, tem muita gente que confunde CPF com CNPJ. E aí o que acontece? O dinheiro entra no bolso direito, né? Ele chega em casa, a filha fala assim, me dê R$150 que eu tenho que pagar um negócio no colégio. Ele dá os R$150. No final do dia ele esquece onde foi parar o dinheiro. Então eu acho que a gente tentou fazer esse demonstrativo de resultado financeiro em um sistema de gestão para micro e pequenas empresas que também não conseguimos êxito. Talvez por uma questão cultural e por uma questão nova que começou a surgir no Brasil, que é a automatização das notas fiscais, cidade por cidade, que de alguma forma fez com que esse microempresário tivesse que regular isso através de um software específico na sua cidade. Pensando aí nas micro e pequenas empresas, não nas pequenas, né, nas microempresas. Deixa eu fazer um parênteses aqui de interação com os ouvintes. Não é uma pergunta, é uma opinião. Alexandre Trevisan, ele discorda de que nano franquia é comprar um emprego, porque a diferença que ele faz aqui é que se o nano franqueado não trabalha, no fim do mês não tem salário. Então a comparação não Alexandre? Olha, Alexandre, você está coberto de razão. Na verdade, quando a gente diz que é comprar um emprego, eu acho que a gente tem que fazer uma adaptação à frase. O que a gente percebe é o seguinte, são para pessoas que estão trocando o mundo do emprego pelo mundo do trabalho. Quando você pensa numa franquia de baixo investimento, numa franquia de uma micro franquia, numa franquia de 30, 40, 50 mil reais, ele está trocando o mundo do emprego pelo trabalho. Por isso que nós falamos aqui até que a pessoa não tem férias, né? Porque a pessoa fica imaginando que ele vai trabalhar 11 meses, vai tirar férias, em janeiro vai para Miami. Vai ter o 13º. Vai ter o 13º, e na verdade ele vai ter o 13º trabalho, né? E 13º para pagar, né? Porque quando a gente recebe é uma coisa, quando a gente paga é outra. Né? Não, o que a gente acha que quis dizer que compra um emprego não é no sentido de que é a mesma coisa que o emprego. Realmente não é, você tem toda a razão. É no sentido de que, bom, eu estou desempregado, mas eu consigo um trabalho, é o que você falou, eu consigo um trabalho que se eu me dedicar, eu vou ter a minha renda. No fundo é isso. É muito importante a relação trabalho e renda, principalmente na nano e micro franquia. Se você não trabalhar, é muito difícil ganhar. A não ser que o negócio cresceu, você tem uma equipe, e aí tudo bem, você pode sair, viajar, tirar férias, mas no começo você vai ter que se dedicar muito. Principalmente os primeiros 3 anos, né, Paulo? E muito importante também agregar no que você falou é o seguinte, que existe um dado entre a relação do trabalho e a relação da renda, mas existe um terceiro item que é a identificação com o trabalho que você vai fazer. Imagine para vocês que eu diga assim, eu tenho na minha plena consciência que o melhor negócio que existe no Brasil hoje, do franchise brasileiro, é a Home Angels, por exemplo. Uma franquia fantástica, de baixo investimento, com uma lucratividade muito boa e num mercado que só vai crescer. Não tem
riscos imediatos à vista, não tem software para substituir, não tem Tanto que você computador. está pensando em montar um número grande de unidades próprias. Né? Sim, estamos estudando exatamente a abertura de unidades próprias. O pelo negócio é Brasil. tão bom que você... Já tivemos a abrir eu, nossa, né? Exatamente. Você nem vai esperar os franqueados abrir, você já vai Não, abrir. nós queremos investir, Os dois. ampliar o potencial de franqueados. Não, ampliar o mas nosso isso é potencial, bom, né? porque o franqueador investindo em unidade própria, ele mostra que Mas veja é só, um ótimo aquele dado negócio. que eu estava com raciocínio, que era o seguinte: se você não gostar de lidar com pessoas, como é que você vai abrir uma unidade para cuidar de idosos? Porque tem gente que gosta de lidar com papel, tem Lógico, gente que gosta de lavar carro, tem gente que gosta Lógico. de pintar parede, tem gente que gosta de cortar grama, mas não gosta de lidar com pessoas. Então é importante essa relação Saber do lidar com emprego pessoas. versus o trabalho, a relação do que você quer levar para casa versus o capital que você vai investir, mas também uma certa identidade mínima com o trabalho que você vai fazer. Eu queria falar de território, acho que a gente não falou. A micro franquia, as suas micro franquias, tem território? Nós trabalhamos hoje, existem duas possibilidades no franchise, né? Que é, aliás, na verdade, três, né? Você não tem território, né? Sim. Você simplesmente não tem território e ter, sim, uma quantidade de franqueados por determinado número de habitantes da sua cidade. Nós hoje mapeamos o Brasil inteiro, nós trabalhamos com um território com exclusividade de atuação. Então, quando a pessoa entra numa das nossas operações, ele Então, tem o território exclusivo, Tem o território, é um nós mapinha. damos exclusividade com o mapa do território dele, com toda a análise de legal. geomarketing, de quantos habitantes tem ali, classe A, classe B. Você idosos. faz como essa análise de geomarketing? Nós fizemos inicialmente usando a ferramenta de uma empresa que existe aqui em São Paulo, que aliás é uma empresa muito boa, que é a Geomarketing, que é a Geofusion. A Geofusion. Que tem uma base muito importante e a gente sempre trabalhou com eles e nos permitiu fazer esse excelente. trabalho. A gente fala tanto deles aqui que dá pra pedir. Acho que ele vai ser Eu já quero um desconto. o João João Pedro da Geofusion vai ser patrocinador do programa, hein? Com certeza, né? Porque é realmente uma ferramenta muito boa, né? E nós já usamos várias vezes, sempre que precisamos. Mas isso é legal porque dá uma tranquilidade para o franqueado. Você faz por população e renda, né? Sim, a gente busca uma densidade demográfica que normalmente os nossos territórios têm em média entre 220 a 250 mil habitantes. Mas há que se considerar também o índice de potencial de consumo, né? Às vezes você pega uma cidade, por exemplo, aqui no eixo São Paulo-Campinas, que nós estamos aqui, pega Vinhedo, por exemplo. Vinhedo tem 48 mil habitantes. Mas praticamente 48 mil habitantes, se não me falha a memória, tudo A. É diferente você abrir um negócio em Vinhedo, é diferente você abrir um negócio numa cidade de 48 mil habitantes, dependendo da região do Nordeste brasileiro, que tem cidades também com essa população. Lógico. Então isso depende, estado por estado, localização da cidade, perfil socioeconômico, tudo isso faz parte. Né? Perfeito. Tinha mais alguma dúvida, Felipe? Deu um monte aí. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo, porque o chicote, o tempo já está instalando aqui nas nossas Inclusive costas. a gente queria falar que todo mundo que quiser mandar as perguntas no Facebook, nós estamos vendo aqui que tem diversas, não vai dar tempo da gente responder. Depois a gente vai te encaminhar e a gente vai responder essas perguntas. Mas esse mundo da micro e da nano franquia, quer dizer, de franquias de menor investimento, acho que veio para ficar, veio para crescer. O Brasil tem uma estrutura que eu acho que é muito mais propícia para esse tipo de investimento. E eu acho que aí o exemplo de empresas como a sua, com muitos negócios de sucesso, bem formatados, que dá um suporte adequado, faz uma seleção adequada do franqueado, eu acho que só tende a crescer. E você escolheu os nichos de serviços que eu acho que tem tudo a ver com a realidade hoje, né? E com o futuro. Eu acho muito importante porque, na verdade, nós estamos trabalhando já com a terminologia microfranquias desde 2009. Nós temos unidades nossas que eu não poderia nem mais dizer que ela se enquadra numa microfranquia, porque ela já mudou o perfil de faturamento, já mudou o perfil do negócio. Por quê? Porque os anos, a experiência, o mercado ganhou força, vão ganhando degraus nessa escada, né? Mas eu acredito hoje, piamente, que a maioria do franchise brasileiro um dia foi uma microfranquia. Não há por que razão a gente ter nenhum tipo de preconceito com a terminologia, porque eu não conheço nenhuma franquia brasileira que tenha começado grande. A maioria do franchise brasileiro começou um dia como nano ou como micro franchise.
O que precisa, temos pessoas sérias trabalhando nesses projetos, que precisa a gente observar uma legislação que ofereça ao candidato uma estrutura mínima, né, de capacitação, de treinamento, de know-how. E uma coisa importante que eu tenho feito já de algum tempo para cá, sabe, Paulo? Que é alinhar as expectativas. A gente tem que ser capaz no franchise de, quando o franqueado se cadastra, depois quando ele passa no treinamento inicial, de termos ali um acordo onde a gente diga o que ele espera de nós, o que nós esperamos dele e quanto que ele espera levar para casa. Porque quando às vezes ele está levando até mais do que ele espera, a gente tem que ser capaz de dizer para ele, seus sonhos já foram alcançados. E se ele estiver levando menos, que seja dentro dos números possíveis, criar ferramentas para que ele possa se desenvolver. Eu acho E que se ele estiver querendo um Prolabore de 20 mil, também já calma. É que normalmente, sabe como é que isso acontece no franchise, Felipe? Porque acontece com a segunda unidade. É muito comum, por isso que às vezes a pessoa pode Você tem muitos franqueados que tem mais de uma unidade? Tem franqueados que tem 2, tem franqueados que tem 3 unidades. Mas não é a grande maioria no meu negócio. Não. Tá? Porque acaba o território dele se envolvendo tanto no território que às vezes fica difícil para ele. Mas é muito comum no franchise de maneira geral, a busca deste prolabore maior vem com a abertura da segunda unidade. Que é totalmente razoável quando a pessoa compreende que aquele território já se esgotou. Aquele modelo de negócio tem uma quantidade X de pessoas que buscam aquele negócio dentro daquele território. Então, por que não levar esse conhecimento a um outro território? Por que não abrir numa outra cidade? Ele aumenta a renda dele com mais unidades. Lógico, aí que está a grande sapiência do franchise, que é quando uma pessoa entra, ele é dependente do franqueador. Depois ele tem uma fase que ele se torna independente. Ele acha que ele já aprendeu tudo, não tem por que ele pagar royalties. Mas o verdadeiro franchise, ele acontece quando as pessoas se tornam interdependentes. Quando ele percebe que fazendo junto com você, vai fazer melhor e vai ser bom para todas as pensando a longo prazo. Exatamente. E às vezes as pessoas saem na fase da independência e o que eles... A gente encontra muitas vezes, se quebram, não dão certo, porque num grupo já é difícil, né? Lógico. Você sozinho, num país como o nosso, você dorme de um jeito, acorda de outro, a legislação é uma, amanhã cedo é outra. A legislação, aliás, falando nisso, a mudança na legislação trabalhista trouxe benefícios para o teu negócio, né? Trouxe benefícios. E poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor, principalmente na questão da terceirização. Porque eu acho que falta especificamente no Brasil a permissão para você contratar um microempreendedor individual, seja ele qual seja a alternativa. Imagine, se eu contrato alguém como funcionário CLT hoje por R$ 1.500, eu poderia contratar uma pessoa por 3 mil e deixá-lo ele administrar o dinheiro dele da melhor forma possível, tá certo? A gente tem um país ainda paternalista que em algum momento vai resolver essa questão, como alguns dos outros principais países. Mas essa mudança já de permitir horários... Sim, a questão do horário do almoço, a flexibilidade do almoço. Flexibilidade de horário para trabalhar part-time. Já beneficiou muito né? dos nossos negócios. E a gente percebe modernizou, né? Que a gente espera que isto também seja uma consciência daqui para frente nas nossas justiça trabalhista, né? Porque agora viram as interpretações do que foi aprovado. E nós sabemos que nós temos aí questões outras esse é o risco. Que a gente sabe o risco que nós estamos correndo. Mas como empresários que somos, dizem que a única coisa que nós fazemos é correr riscos, né? Se não for para correr risco, o melhor lugar é na cama, deitadinho, bem quietinho, que aí, né? Provavelmente terão poucos riscos, né? Bom, depois dessa conversa, minha última pergunta é qual o próximo passo para eu me tornar um franqueado Home Angels? Bom, você vai ter que participar do nosso processo de seleção, né? Se candidata no site homeangels.com.br, que aí você vai responder um questionário. Depois que você responde, você vai receber um contato do nosso consultor que vai lhe apresentar um formulário de qualificação onde você vai continuar respondendo perguntas a respeito de você, até você então poder ter a chance de receber a COF e receber o contrato. Eu acho que a gente tem uma preocupação hoje, Felipe, muito importante, que é dizer para as pessoas, com muita transparência, se elas têm o perfil do negócio ou não. Porque muitos de nós, quando entramos no processo de seleção, a gente usa uma máscara social. Eu já tive chance, nesses anos que estou no franchise, de entrevistar uma pessoa que foi diretor de marketing de uma grande empresa. Quer dizer, hipoteticamente, ele teria todos os requisitos para ter sucesso no negócio que ele queria montar. Só que, na verdade, ele estava acostumado num patamar de hierarquia, que naquela empresa ele tinha todo um staff que ele já não fazia mais o trabalho. E quando você vai para uma empresa pequena, você é o administrador. Você faz tudo. Você faz tudo, né? Jurídico, você é o jurídico, você é o financeiro, financeiro, você é o RH. Será que todos nós, será que você está preparado para ser o seu próprio departamento de RH, ser o boy que vai no banco, né? Pagar o seu boleto bancário, emitir a sua cobrança? São momentos
que qualquer pequena empresa O passa. cara precisa saber. Se a pessoa não tiver essa disposição, com certeza ele não vai conseguir chegar nos 3 anos, que é talvez um divisor do seu sucesso. Bom, eu acho que estamos chegando ao final do programa. Eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui, Arthur. Costumamos trazê-lo aqui de Campinas. Eu acho que você esclareceu muito sobre esse mundo da micro franquia. Mostrou um campo aí muito grande que está crescendo e exemplos de grande sucesso. E a gente só deseja muito sucesso aí nos seus planos do Grupo Zion. Obrigado, quero agradecer você, Paulo, quero agradecer o Felipe e terminar para você que está nos assistindo. A primeira regra para você ter sucesso no negócio é vencer o medo de empreender. E vencer o medo de empreender, sabe quando a gente vence? Não é quando a gente assina um contrato de franquia ou um contrato social. Vencer o medo de aprender todo dia, quando a gente, 6 horas da manhã, levanta da cama e faz o que tem que ser feito. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Um abraço para vocês, obrigado, Paulo. Valeu, Obrigado, gente. Arthur. Grande Valeu, abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Você escutou Parabéns, agora você na fala Estação bem pra Livre, caceta, Papo de cara. Negócios e